Você sabe exatamente quantas espécies de animais existem dentro dos oceanos? Ficou na dúvida? Não se preocupe, nem a ciência sabe dizer com certeza quantos tipos de animais vivem dentro do oceano. Ainda temos milhões de seres vivos diferentes para conhecer e pesquisar. Então vamos juntos, porque o oceano começa aqui. Nosso planeta é povoado por milhões de espécies diferentes de animais e quase 90% deles ainda não são totalmente conhecidos e catalogados. Mas por que será que tem tanto bicho? A biodiversidade, num modo simples de dizer, é tudo que a vida contém, né? Então, é a diversidade dos organismos, das espécies que nós temos, até do nosso próprio DNA. Isso é a biodiversidade, diversidade de vida. A biodiversidade marinha é a biodiversidade que existe nos oceanos e nos mares, né? E também no encontro dos mares com a região de terra, como por exemplo os nossos manguezais. Então a biodiversidade marinha, ela é onde a vida nasceu. A vida, ela não nasceu na terra, ela nasceu no oceano. A biodiversidade é um termo que a gente usa, né, para tentar descrever toda a riqueza de vida que nós temos no planeta, né? No que a gente se refere à biodiversidade marinha, nós temos algo bastante especial, porque muitos grupos animais, eles só existem nos oceanos. A biodiversidade marinha se destaca no número de espécies e grupos que só existem ali. Quase 85% das espécies de seres vivos vivem dentro dos oceanos. E, infelizmente, muitas delas serão extintas antes mesmo de conhecermos. Sem a preservação desses recursos naturais, o desequilíbrio ambiental pode se tornar irreversível. A biodiversidade marinha, ela tem um papel fundamental, imprescindível na sustentabilidade do planeta. Para você ter uma noção, hoje, a biodiversidade, né, ela fornece 3 vezes o PIB mundial. O risco que nós estamos correndo é um colapso global pela perda de biodiversidade. E a biodiversidade marinha tem papéis fundamentais. Um dos principais, por exemplo, é a produção de oxigênio. A cada 2 respirações que eu dou, uma é do mar. Então, você precisa disso, inclusive para controle do próprio clima do planeta. O clima do planeta é controlado pela biodiversidade marinha. As maiores ameaças para a preservação da vida marinha, nós podemos colocar a poluição e a pesca. Essa retirada direta, né, podendo levar a um esgotamento dos animais marinhos, mas a poluição, ela às vezes é um tanto invisível, né, mas ela é assim, um principal fator a levar espécies para levar espécies ao risco de extinção. E um fator que vem mudando, né, nas últimas décadas é o perigo do aquecimento global. Nós devemos preservar a vida marinha por 2 razões principais. A primeira é um aspecto ético e moral. Do mesmo jeito que nós somos organismos vivos, nós também temos que preservar os outros organismos vivos. Uma tartaruga, um peixe tem tanto direito de viver quanto uma criança, um outro ser humano. O segundo ponto é o aspecto socioeconômico. À medida que a gente degrade a vida marinha, a gente perca a vida marinha, nós vamos começar a ter cada vez mais fome e miséria no planeta e um sistema mais desigual. O Brasil ocupa quase metade da América do Sul. Possui 3 grandes ecossistemas marinhos e é o país com a maior biodiversidade do mundo, abrigando mais de 20% do total de espécies do mundo, encontradas em terra e água. Essa grande riqueza aumenta ainda mais nossa responsabilidade na preservação das espécies. Nós temos uma lei que trata do gerenciamento costeiro. Quando se fala em zona costeira, ela envolve tanto a faixa continental quanto as 12 milhas, que correspondem ao mar territorial. Então, nós temos essa Política Nacional de Gerenciamento Costeiro de 1988, inclusive o mesmo ano da Constituição Federal, mas ela peca pela falta de proteção da biodiversidade marinha. Aí o que é que acontece? Tramita desde 2013 um projeto de lei na Câmara de Deputados, que depois, se passar na Câmara, vai para o Senado,
que é uma política para a proteção dessa biodiversidade. É importante a gente destacar que o estado do Ceará, ele saiu à frente dos outros estados porque foi criado ano passado pela Assembleia Legislativa a lei, né, que cria a política estadual de conservação e uso sustentável dos recursos do mar, a PERME. Então é uma lei extremamente importante que traz toda essa proteção dessa biodiversidade. Se o desequilíbrio continuar avançando no ritmo atual, até 2100, mais da metade das espécies marinhas mundiais estarão à beira da extinção. Todos precisam participar da defesa da vida marinha. Por isso, vários pactos globais têm incluído os oceanos entre as prioridades de debate e ações. Você já ouviu falar de ODS? Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos são de toda a humanidade. Todos nós temos que dar algum jeito de contribuir com eles. São 17 no total. Alguns são relacionados à vida terrestre e esse ODS, especificamente 14, é relacionado à vida marinha. Então, nós precisamos preservar e proteger toda a vida dos oceanos, porque de toda essa diversidade, toda essa biodiversidade depende a nossa própria vida. Por várias razões. Por ser um sumidouro de carbono, né? Então, com essa questão das mudanças climáticas, o oceano nos ajuda a reduzir essas emissões, a neutralizar. Por ser fonte de alimento para quantas famílias, né? Temos até hoje tantas famílias que vivem exatamente do que vem, né? Dos frutos do mar, tá? Além de ser para a nossa economia muito importante pela questão do turismo. Então, nós precisamos preservar por questão da nossa própria vida mesmo. É fundamental que a gente tenha uma proteção especial aos nossos oceanos. Aqui no Ceará, encontramos ações das universidades e da sociedade que defendem algumas espécies na prática. Eu sou Lia Ponte, coordenadora de comunicação do projeto GETá e voluntária do Instituto Verde Luz. O GETá, ele é um programa dentro do Instituto Verde Luz, que nasceu basicamente junto com o Instituto lá por volta de 2013, 2014, quando o Instituto ainda era um programa de extensão da UFC. Dentro do programa a gente tem vários subprojetos, né? Nós trabalhamos com pesquisa de tartarugas marinhas no litoral do Ceará, trabalhamos monitorando as desovas em Fortaleza e com os encalhes vivos e mortos. Além disso, a gente trabalha com educação ambiental. A gente acredita que conservação sem educação é jardinagem. Essa é a premissa não só do programa, como de todo o Instituto, que é importante impactar a juventude e a população como um todo para a gente conseguir garantir um futuro possível. Então, não cuidar da biodiversidade marinha é não cuidar dos oceanos, é não cuidar do mar. E isso pode fazer com que a gente enfrente mudanças climáticas mais graves do que a gente já está tendo hoje. Nunca a gente consegue imitar perfeitamente o habitat desse animal. Então, querer criar um animal silvestre para tentar, de certa forma, proteger essa espécie não é tão eficiente. Então, o melhor que a gente pode fazer é cuidar do habitat desses animais para que a preservação da espécie e a conservação continue. Bom, o que a gente pede para a população que ao encontrar um animal marinho vivo ou morto, entrar em contato com a gente, tanto pelo nosso Instagram ou então pelo nosso WhatsApp. Caso ela não consiga por esses meios, ela pode ligar para o Corpo de Bombeiros ou para a Polícia Ambiental. A gente pede também que faça o registro, né? Tire foto, mande a localização para a gente conseguir ir ao exato local onde está esse animal. E independente dele estar vivo ou morto, a gente pede bastante para a população evitar o contato com esse animal e seguir as orientações que foram passadas pela equipe de resgate. As tartarugas marinhas iniciam sua vida reprodutiva entre 30 e 40 anos, então proteger esses ovos e esses filhotes é de extrema importância para a continuação da espécie. Aqui em Fortaleza a gente enfrenta alguns problemas, principalmente na Praia do Futuro, onde a poluição visual é muito grande. A gente lida com os holofotes, que têm uma luz muito forte e faz com que esses filhotes, quando nascem, vão para o lado oposto do mar e acabam morrendo. Então, além disso, a gente tem a perda do habitat natural deles e a predação. Então, ajudar na eclosão, fazer com que o máximo de filhotes cheguem ao mar, tentar, de alguma forma, aumentar a chance e preservação dessa espécie.
Você pode ajudar a preservar os animais marinhos, principalmente através de denúncias, seja de um manejo incorreto ou da pesca ilegal. Outra forma é seguindo ONGs que trabalham com isso. Você pode ajudar doando ou sendo voluntário. Afinal, o oceano está dentro de todos nós e ele começa aqui. Iniciativas governamentais para delimitar áreas de proteção, criar instrumentos de educação ambiental e fomentar a preservação ambiental são ações essenciais para manter o equilíbrio da vida marinha. Os instrumentos existentes para a proteção da biodiversidade, eles são variados. Quando a gente pega do ponto de vista institucional, a gente tem um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que dividem essas unidades de conservação em duas categorias, de proteção integral e de uso sustentável, e também, que também adquirem diferentes níveis de proteção e de conservação. A importância da gente conservar a biodiversidade, elas vão desde manutenção das funções ecológicas, dos diferentes ecossistemas, mas também do próprio suprimento alimentar dos seres humanos. Bom, o Estado do Ceará ele tem assumido realmente uma posição de destaque em termos de criação de unidades de conservação, mas também da regulação de uso de áreas protegidas. Apesar de que ainda existem muitos avanços a serem realizados, né, no sentido realmente de melhor implementar algumas políticas de proteção e conservação que vão repercutir diretamente na melhor qualidade ambiental, né, dos ecossistemas que suportam essa biodiversidade do estado. E você sabia que aqui no Ceará temos uma unidade de conservação marinha onde você pode mergulhar e conhecer um pouco mais da nossa fauna marinha? Eu sou Thaís Pereira, bióloga, gestora do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças do Clima do Ceará. A importância da vida marinha para o Ceará é muito grande, né? Porque, primeiro, o Ceará é um lugar que vive do turismo. Então, preservar os ambientes marinhos e costeiros é super importante para a economia da gente, não só pelo turismo, mas também pela alimentação, né? Muitas pessoas vivem da pesca e os ambientes marinhos, com seus reservatórios de pesca, são muito importantes para a vida dessas pessoas. Mas também falando de meio ambiente, o ambiente marinho não é importante só para o Ceará, né? É importante para o mundo como um todo. O Parque Estadual Marinha Pedra da Risca do Meio tem uma biodiversidade enorme. Lá a gente tem mais de 100 espécies diferentes de biodiversidade marinha, né? Inclusive lá a gente tem espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Espécie endêmica é aquela que só ocorre em um determinado local. Então a gente tem uma biodiversidade enorme de esponjas, corais, vertebrados e invertebrados marinhos. A gente tem tartaruga marinha, a gente tem golfinho, a gente tem peixes, a gente tem lagosta, a gente tem muita coisa no parque, é muito interessante. Acredita-se que a gente conhece apenas 20% da biodiversidade marinha. A biodiversidade marinha é maior do que a biodiversidade terrestre e nós não conhecemos nem tudo ainda da biodiversidade terrestre. E quem dirá da marinha? Bio significa vida e diversidade é a diversidade daquilo, né? Então o nome significa diversidade de vidas que existem em algum lugar. Sendo marinha é a biodiversidade de bichos que vivem dentro dos oceanos, né? As pessoas podem ajudar a preservação da vida marinha de diversas formas. Como, primeiro, não jogando lixo nas praias, porque muitos animais acabam morrendo por deglutição daquilo ou até presos com lixo, né? Tem alguns animais que não podem comer, não podem ser pescados em algum período do ano, que é chamado período do defeso. Então, elas têm que se atentar a isso. Isso é um dos fatores que podemos usar para preservar o meio ambiente marinho, né? Os oceanos abrigam milhões de seres vivos e cada um deles contribui para o equilíbrio da vida em nosso planeta. Cuidar deles é cuidar de nós também. Então, aguardamos você em nosso próximo episódio. O oceano começa aqui. Realização Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse. Cuidar do cearense mais que nossa missão é nossa lei. Apoio Governo do Estado.
Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.